É, Então, o nosso status é o seguinte. A semana passada eu falei do primeiro modelo de rede Deep Feed Forward aí, né? A MLP. E como que a gente treina ela e treina meio que qualquer modelo de machine learning, qualquer modelo de deep learning, que é usando o backpropagation. Aí eu deixei um exercício para vocês, né, meio que um desafio ali do Kaggle. Já teve bastante gente que me acionou com dúvidas, assim, perguntando algumas coisas sobre o desafio, né? De repente hoje, se no final da aula e depois que passar essa parte teórica, a gente pode discutir um pouco sobre isso. Mas algumas das dúvidas que vocês levantaram eram mais referentes, assim, a alguma coisa que eu vou falar hoje, né? Então, talvez a aula de hoje complemente aí o que falta e talvez já ajude bastante vocês aí fazer esse exercício que está faltando, né? Inclusive, com as dicas de hoje, pode ser que vocês consigam melhorar um pouco o resultado aí que vocês estão obtendo, né? Para esse dataset aí, que é um dataset com alguns problemas aí de dados faltantes, umas features ali que você tem que, às vezes, fazer algum trabalho em cima delas para dar uma melhorada na representação, né? É, então, a aula de hoje tem três tópicos. O primeiro que é um pouco mais longo, que eu vou falar dos principais métodos de otimização para deep learning. Isso serve para qualquer tipo de modelo, tá? Todos eles são baseados em descida em gradiente e backpropagation da semana passada. Só vou falar de alguns outros detalhes que eu não falei semana passada, para não deixar a aula tão densa. E alguns termos que aparecem muito, assim, então às vezes é importante saber o que eles significam, né? E em seguida eu vou falar de duas coisas, uma regularização, como é que a gente regulariza o modelo de Deep Learning, independente do tipo do modelo, quais são as técnicas, e mais algumas dicas práticas que podem ajudar vocês em alguns contextos aí para tentar melhorar um pouquinho os resultados, principalmente dessa última tarefa e principalmente da próxima, né? Que vão usar bastante dessas dicas que eu vou falar hoje, tá? Então eu vou começar aqui com otimização. Vocês estão vendo aí minha tela e me ouvindo, né? Sim. Então, só recapitulando, tá? Vou pegar aquele mesmo roadmap lá que eu falei há 2 aulas atrás e vou aplicar ele num contexto agora mais próximo do nosso aqui, para explicar e recapitular o porquê que a gente fala bastante de otimização e por que é importante esse tema aqui no nosso contexto, né? Então, o roadmap, os passos para qualquer problema de deep learning, machine learning, né? Ele segue essa mesma sequência aí de etapas, né? Você precisa definir qual é o tipo de problema que você vai trabalhar, por exemplo, aqui para ilustrar, um problema de classificação, que é o que a gente vai falar majoritariamente aqui, né? Precisa definir um tipo de modelo que você vai tratar, pegando o modelo da aula passada lá, a rede neural é, fully connected, ou a Deep Feed Forward, ou MLP, enfim, qualquer um desses termos aqui são meio que sinônimos para o tipo de modelo que a gente está tratando, né? Mas são modelos que têm ali vários neurônios com várias camadas, e cada neurônio de uma camada é conectado a todos os da camada subsequente, né? Desde uma entrada até, sei lá, uma saída aqui. Se for classificação, é uma classificação ou binária, né? Ou entre várias classes, usando lá o tal do one hot encoding, por exemplo, 3 aqui, né? Aí precisa de 3 neurônios na saída para esse tipo de codificação, né? Esse é o modelo que a gente está tratando aqui. Como é classificação, e vamos supor que seja, sei lá, multiclasse, né? A loss function que a gente vai definir pode ser, por exemplo, a cross entropy. Lembre que sempre isso aqui tem que refletir aquilo que você quer minimizar em geral, né? Então, isso aqui é uma espécie de uma medida de erro de classificação. Então, durante a etapa de otimização que vem na sequência aqui, a gente vai tentar minimizar esse cara aqui, que no fim das contas é minimizar um erro de classificação, né? Então, depois a gente vai escrever esse problema por meio de um problema de otimização. Então, vai ser sempre a minimização de uma loss function, que determina alguma coisa que é o que você quer fazer, que normalmente está relacionado com a tarefa, né? Então, é um erro de classificação, usa cross entropy, poderia usar outro tipo de loss, não tem problema, mas a gente vai ficar nesse tipo de loss aqui, que é a mais tradicional, né?
E depois eu vou escolher um método de otimização para resolver esse problema. E é aqui que eu vou ficar mais na aula de hoje falando, né? Algumas coisas que eu preciso recapitular sobre isso. Então, basicamente, todos os métodos de Deep Learning, eles usam descida em gradiente, né? Tudo vai, no fim das contas, se resumir a descida em gradiente. E a descida em gradiente, ela é implementada em qualquer modelo de Deep Learning por meio do backpropagation da aula passada. Então, a forma de você atualizar lá, né, fazer o forward, depois o backward, é igual para qualquer tipo de modelo, né? Então, tem uma equação lá, que é a equação da descida em gradiente, já vou trazer ela de volta aqui, e é aquela equação que a gente vai implementar por meio do backpropagation, né? O que existe de diferente é que existem algumas maneiras diferentes de implementar aquela equação. Tem alguns métodos que fazem uma modificação ali para tentar acelerar ou tentar deixar menos ruidoso, né, o método de otimização. E é sobre essas técnicas que eu quero falar hoje. A forma de você implementar a equação da descida em gradiente. Não necessariamente o backpropagation é o mesmo da aula passada e vai sempre valer, mas é como de fato implementar a equação da descida em gradiente. Existem pequenas diferenças aí, e essas diferenças são importantes, são bastante relatadas na literatura, então é importante conhecer elas aí, né? Aí a gente resolve esse problema de otimização, então a gente tem parâmetros, né, uma função aqui, custo, né, nossa loss function é essa superfície aqui. Essa loss function, então, reflete aquilo que a gente quer resolver, por exemplo, o erro de classificação. E quando a gente minimiza esse cara por meio da descida em gradiente, que é implementada usando o backpropagation, a gente chega lá num mínimo, alguns detalhes aqui, eu vou falar sobre esse mínimo hoje, né? Que leva ao menor valor da loss function e, consequentemente, o menor erro de classificação. E com isso a gente pode usar esses parâmetros aqui que ela encontrou, esse W1, por exemplo, esse W2, para daí na etapa de teste com esses parâmetros aqui, né, a gente poder usar eles para avaliar novos modelos, avaliar novos exemplos, né, usar o nosso modelo treinado. Então esse que é o fluxo da coisa, a visão geral, a forma como a gente vai passar passo a passo aí em todos os modelos, né. Muda a tarefa, muda a loss, muda um detalhe ou outro, mas como eu já falei algumas vezes, esse roadmap é sempre o mesmo. Então, a aula de hoje, particularmente, é sobre isso daqui, nessa primeira parte. Depois, alguns outros detalhes que também estão relacionados a essa parte aqui, ou a essa última parte, que é a inferência ali, a usar, né, o conjunto de teste para fazer alguma coisa, né? Ou novos exemplos aí para fazer alguma coisa. Mas a sequência é essa. Então, primeiro, vou focar aqui, tá? Métodos de otimização. Então, vou recapitular rapidamente o que a gente falou semana passada sobre o descida em gradiente, que é um ponto importante para nós, né? Então, eu falei para vocês que a descida em gradiente, ela é implementada, né? O método de otimização com base em descida em gradiente, ele é implementado levando em consideração, então, o gradiente. Então, o que é o gradiente? O gradiente de uma função qualquer, esse operador nabla aqui, né? Que é um operador de derivadas parciais em cada dimensão do teu problema. Então, esse cara aqui vai ser um vetor, vamos supor que você tem duas dimensões, ele vai ser a derivada da função na dimensão 1 e a derivada da função em relação a outra variável x2 aqui, isso é um vetor. Normalmente isso é calculado num determinado ponto dessa função, né? E por ser um vetor, por exemplo, né, se eu pegar uma superfície qualquer aqui, uma função que é bidimensional, né, que tem aqui x e y, ou x1 e x2, né, no meu exemplo ali, e fizer um corte aqui em curvas de nível, né, dessa função ao longo desse eixo, aqui, né, e olhar para as curvas de nível, quando eu pego num ponto qualquer e avalio esse vetor nesse ponto, que é o vetor de derivadas parciais, esse vetor vai ser sempre ortogonal às curvas de nível aqui e apontando na direção da máxima variação dessa função, né, para onde que ela varia mais significativamente, né, onde existe uma variação mais abrupta, vai lá. Então, se a gente olhar para o gradiente, ele pode fornecer para nós, como esse exemplo que está aqui, que é o que eu usei na aula passada, né? Tenho aqui, então, uma curva de nível, tenho o vetor gradiente aqui, eu posso olhar para o outro lado desse cara, olhar para o
o lado contrário, lado negativo, né, do gradiente, e ir dando passos sempre na direção negativa do gradiente, sendo que o gradiente funciona, então, como uma espécie de uma bússola para nós, para atingir esses pontos aqui de mínimo, máximo ou ponto de sela, né? É um ponto onde o gradiente é nulo, basicamente, né? Então, todos esses pontos aqui têm uma coisa em comum, que é gradiente nulo. Igual o vetor nulo, na verdade, porque é um vetor, né? Então, a gente vai olhando sempre na direção contrária dele até se aproximar aqui desse ponto, né? Que é o ponto de mínimo, né? Só recapitulando em termos de equacionamento, deixa eu avançar um pouquinho aqui, eu vou falar da equação, né? Já vou usar a anotação da aula de hoje, que é a anotação do livro lá de Deep Learning, que a gente sugere lá do Benji e daquela galera, né? Que é um livro mais teórico, né? Então, em termos de equação, ele é um gradiente, ele vai ser um vetor, então a notação de um vetor está em negrito aqui, né? O operador nabla em relação aos parâmetros, então para parâmetros para nós vai ser θ hoje aqui, tá? Da loss function, né? Então a derivada são as derivadas parciais da loss function em relação a cada θ, θ1, θ2, θ3, todos os parâmetros, né? É como se fosse derivadas parciais em relação a cada um desses parâmetros aqui, né? Da loss function. Então, esse aqui é o gradiente, e aí a descida em gradiente é o novo θ que eu vou buscar, né? O próximo θ que eu vou tentar avaliar. Ele é o anterior, menos o learning rate aqui, né? Um parâmetro que a gente tem que setar a priori, vezes aquele gradiente. Então, o que aquela equação está fazendo é pega esse ponto, olha na direção contrária, uma parcela, que é a parcela dada pelo learning rate, um percentual do gradiente, na direção contrária, dá um passo. Para aqui. Olha na direção contrária do gradiente e dá outro passo. Então, vai atualizando o gradiente atualizando, né, essa busca, né, dos parâmetros. Então, você tem que sempre pensar que o que a gente tem aqui são parâmetros, né, θ1, θ2, ou W1, W2. Ele está sempre tentando buscar aí, ó, a cada passo que ele dá, né, ele está sempre tentando buscar quais são esses pares de θ1 e θ2 aqui que levam a uma loss function tem um mínimo, né? Então, esse é o mínimo da loss function. Repetindo isso aqui, porque às vezes esse troço confunde, você esquece, mas, enfim, esse é o nosso, é para onde a gente vai, né? Então, todos os métodos que eu vou falar hoje de otimização são métodos que implementam essa equação, de um jeito diferente, mas implementam essa equação, tá? Primeiro passo desse método é inicializar, né? Aonde que eu vou começar aqui, né? Nesse espaço de busca por esse conjunto de parâmetros ótimos aqui, aonde que eu vou começar? Né? Qual que é a inicialização que a gente usa para esses caras aí, tá? Então, para isso eu já vou colocar aqui o começo do algoritmo, tá? Da descida em gradiente, tá? Tirei alguns termos aqui que eu acho que vão confundir, e esse aqui vai se chamar Mini Batch Gradient Descent, tá? Já vou falar a diferença dele para os demais, tá? Mas o batch tem a ver com a gente pegar uma parte dos dados e não todos, né? Para fazer a descida em gradiente. Lembra na semana passada que eu falei para vocês lá do backpropagation, que ao invés de eu mandar um exemplo, fazer ele ir até o fim no for, depois atualizar com o backward, né? Que é a equação lá da descida em gradiente, né? Fazer exemplo por exemplo, a gente manda pacotes de dados, né? Então, pego vários exemplos, faço forward, depois o backward, depois o próximo pacote e tal, né? Então, esse estilo aqui é o mini batch, mas eu já vou falar mais sobre esse esquema aqui, tá? Então, a gente pode ter um valor de learning rate, ou a gente pode ter vários, né? Você pode ir alterando ele. Você pode começar com um valor maior e ir diminuindo ele ao longo do tempo. Então, já estou colocando aqui ele esse algoritmo no formato mais genérico, que é ter, eventualmente, mais do que um learning rate, né? Então, tem uma espécie de uma tabela que ele vai percorrendo ali ao longo das iterações para trocar esse learning rate. Pode ou não ter isso, tá? Não se preocupe muito com esse valor, é só um percentual ali do gradiente que esse cara corresponde. E aí, de fato, inicializar, como eu estou falando, né? Precisamos inicializar esses parâmetros θ, né? A inicialização desse cara aqui tem um impacto bastante significativo, principalmente por conta desse negócio chamado aqui simetria, né?
Então, quando a gente inicializa esse vetor aqui, a gente sempre tenta fazer um negócio que é quebrar essa simetria. O que significa isso? Vamos supor que eu tenho um neurônio aqui, né? Que nesse neurônio tem duas entradas, que por algum motivo, vamos supor que tem um valor muito próximo, sei lá, esse cara aqui é 1.1, esse cara aqui é 1.05, sei lá. Se esses pesos forem muito parecidos, deixa eu voltar aqui que tem alguém pedindo para entrar, hein? Então, voltando aqui, né? Se você tem duas entradas aqui, né? Com valores muito parecidos, né? Eu tinha colocado 1.05 e 1.1. Se esses pesos forem muito similares em termos de magnitude, vamos supor que esse cara seja 1 e esse cara seja 1, a saída aqui vai ser sempre, vai ter o mesmo, né? Vai ter um determinado valor aqui, sei lá, X, não sei, depende da função de ativação e tal. E o problema é que quando a gente faz o forward dessa rede com esses pesos e com esses valores, e depois o backward, né? O que acontece é que a gente acaba ponderando todas as entradas da mesma maneira para aquela determinada parte da rede neural. Tá? E aí o efeito que isso traz, essa simetria, né? Simetria significa os pesos terem valores similares, tá? No fim das contas, o que isso causa é que o backpropagation acaba não atualizando esses caras aqui, ele não muda esse valor. O fato desse cara ter um valor próximo, esse aqui ser praticamente igual, quando se faz o forward e faz o backward, isso aqui praticamente não altera o valor desses pesos, ou se ele altera na mesma magnitude, esses caras aqui. E aí eles vão ter sempre valores similares. E aí é como se se esse neurônio aqui não soubesse, de fato, processar as várias entradas que ele tem, uma vez que todas elas meio que são iguais para ele, né? Então, quando a gente inicializa os pesos, a gente tem que ter cuidado para não inicializar eles com valores próximos, né? Então, fornecer o que a gente chama de quebrar essa simetria, né? Para que a gente garanta que quando for aplicar o backpropagation, a gente não tenha esse tipo de problema, né? Então, como que a gente implementa isso? De forma mais clássica, né, a gente inicializa todos os pesos com uma distribuição aleatória e gaussiana, gaussiana mais convencionalmente usada, ou às vezes até uma distribuição uniforme. Né? Gaussiana significa que vai ter um valor médio lá, né? E uma variância, né? E uniforme significa que dentro de um intervalo aqui todos os valores são igualmente prováveis, né? Se for gaussiana, que é o caso mais convencional, normalmente a gente coloca a inicialização com valor de média nula para cada peso, e uma variância que é proporcional aí a 2 sobre o número de conexões daquele peso. Ou, eventualmente, o número de, se for um peso de entrada, aqui pode ser até o número de exemplos que você tem daquele bet, enfim. Esse N aqui depende também, tem várias maneiras diferentes de setar esse cara aqui. Mas é uma variância pequena, em geral, né? Esse zero aqui é para garantir que a gente tenha valores pequenos para os presos no início, né? E não forçar que a gente estoure rapidamente aí valores muito altos, né? Durante o forward e o backward. Então, cada peso da rede neural é meio que inicializado dessa forma, tá? E os bias, quando você tem bias lá, né, que é o caso da rede neural da semana passada, normalmente a gente zera ele mesmo, e o valor inicial desse cara é nulo, tá? Eu deixei um link aqui com mais algumas explicações sobre esses mecanismos de inicialização, alguns outros variantes que existem desse cara aqui, tipo aquele Xavier, que é era bem usual até um tempo atrás, agora acho que não sei se o pessoal ainda usa muito. Enfim, depois se vocês quiserem dar mais uma olhadinha assim nesse tipo de informação, tem um link aqui, mas para nós o importante aqui hoje é o conceito de quebrar a simetria
e essa forma de inicialização aqui, ela é meio que suficiente para isso, para a maior parte dos casos, na verdade. Né? Então, inicializei, estou tentando colocar aí essa forma de minimizar a quebra de simetria, né? E aí, na sequência, eu posso continuar o algoritmo, né? Então, vou voltar para ele aqui. A gente inicializou o θ, então vamos para a primeira etapa desse algoritmo que vem para um laço aqui, né? Então, o que esse cara faz? Ele vai pegar o que eu estou chamando de mini batch. Então, é uma quantidade do quantidade total de exemplos que a gente tem. Então, vamos supor que a quantidade total de exemplos é n. Então, eu estou pegando só uma quantidade m aqui, sendo que o m é, em geral, bem menor que o n, né? Então, essa é a quantidade de exemplos que está indo aqui pro mini batch gradient descent, né? Como é um problema de classificação, eu pego, né, os vetores de entrada e os labels correspondentes lá, calculo o gradiente. Então, o que é calcular o gradiente? Calcular a derivada da loss em relação a cada parâmetro, θ1, derivada da loss em relação a θ2, assim até todos os parâmetros que você tem lá no teu modelo tem que ter, tem que estar aqui no vetor, né, do gradiente. Tá? É isso que essa equação implementa. Tá? Ela monta esse vetorzinho aqui para todos os exemplos, né, todos os m exemplos aqui, e aí soma para todos esses caras, né? Então faz uma soma aí para todos essas derivadas parciais aí de todos esses m exemplos, né? E aí em seguida a equação é essa daqui, né? Lembrem que para fazer essa derivada aqui em relação a cada parâmetro, é aqui que entra o backpropagation, né? Então, na aula passada eu expliquei para vocês lá que você fazia o forward e depois ia fazendo o backward dentro daquele grafo de operações lá do exemplo que eu dei, né? Quando você calculava aquele grafo, aquele gradiente local de volta aqui, né? Aquele númerozinho vermelho do exercício da aula passada lá, né? Aquele númerozinho é o cara que, no fim das contas, é o gradiente para nós aqui, né? É o gradiente em relação àquele parâmetro, né? Então, é aqui que entra a conexão entre o backpropagation e a descida em gradiente, né? Backpropagation entra, né, na etapa de cálculo desse negócio aqui. Então, quando eu preciso calcular essa linha aqui, ó, se você quiser guardar, né, isso aqui vem do backpropagation, ao longo dos grafos lá de operação da rede neural, né? Uma vez computado isso aqui, eu posso, então, atualizar cada um daqueles parâmetros com essa regrinha da descida em gradiente, que é pegar e ir na direção contrária ao gradiente. Tranquilo esse algoritmo aí, rapaziada? Dúvidas? Pode falar no microfone aí que eu tô com um monitor só, hein? Posso falar, professor? Pode. Para nossa sorte, a maioria dessas contas serão realizadas pelas bibliotecas, né? TensorFlow, Keras, etc. Uhum. Certo? Sim. Esses parâmetros iniciais que você estava falando agora há pouco, eu tenho obrigatoriamente que colocá-los numa linha de código do Keras, do coisa, ou isso aí eu posso deixar ele faz automático? Se você deixar, ele tem um automático, mas se você quiser mudar esse esquema, você também pode. Tá? Maravilha. Depois eu mostro ali como fazer isso, tá? Ok, obrigado. Mais alguma pergunta aí, gente? Da semana passada que eu fiz a pergunta por e-mail para vocês lá, né? Eu notei que algumas pessoas comentaram comigo que não tem um background, né, tão intenso aí na parte mais matemática, ou não tem um background na parte de machine learning, né? Alguns comentários que eu acho que são importantes eu falar sobre esses pontos aqui para vocês, tá? Assim, a gente pressupõe nessa disciplina de Deep Learning aqui, né, que algum contato com Machine Learning você já tenha tido em algum outro momento, né, e que em algum outro momento você também já se deparou com o ferramental matemático, né, que é necessário aqui, né. Sem esse ferramental, claro, as coisas começam a ficar muito mais abstratas, né, não é impossível, não é inviável, mas começa a ficar meio abstrato, né. E um ponto importante que eu gostaria de deixar bem claro para todo mundo aqui é que o meu objetivo aqui não é ensinar ferramenta,
né? Não é ensinar, pega e empilha linhas de código lá numa ferramenta XYZ e obtém os resultados, né? O objetivo aqui, por ser uma disciplina de pós-graduação, né? Isso aqui não é um curso de formação em nenhum tipo de ferramenta, nada, né? Isso aqui é uma disciplina de formação mesmo, né? A gente entende, né, na proposição dessa disciplina aqui, que é importante a compreensão do que está por trás, né, das ferramentas, até porque vocês, como futuros pesquisadores aí, vocês talvez vão estar mais não vão ser simples usuários de ferramentas, né, vão estar eventualmente até puxando esse tipo de desenvolvimento. Então, por isso que a nossa preocupação é muito grande aqui em como as coisas funcionam, né, qual que é o mecanismo por trás ali, mais do que, né, como simplesmente só usar isso aí, né? Então, por isso que eu prefiro ir mais a fundo nisso aí, né? Mas eu sei que às vezes nem sempre é fácil aí, né? Porque cada um tem um background diferente, mas enfim. Só queria lembrar que, né, no fim das contas, isso aqui é uma disciplina de pós, né? E por isso que ela tem esse foco, né? Então, é importante destacar isso e explicar isso, né, para vocês, para eventualmente não gerar nenhuma frustração, né? Perguntas aí, gente? Então eu vou dar um passo adiante nesse negócio aqui, que é o seguinte. Diferenças desse gradient descent aí, tá? Existem três formas principais de implementar o batch, mini batch ali, ou os variantes desse cara aqui, que no fim das contas está relacionado ao tamanho do M, o número de exemplos que entra lá no algoritmo, né? Quantos exemplos que eu vou colocar no forward e depois no backward, né? Então tem três maneiras mais clássicas aí, que é o que a gente chama de estocástico, o descida em gradiente estocástico, que é basicamente um exemplo. Tá? Então eu vou fazer o m igual a 1 aqui. A gente tem o que a gente chama de batch. Batch aqui é como se fosse o m igual ao n, ou muito perto disso, mas pegar quase todos os exemplos que você tem e passar todos eles, né, iterativamente ao longo do algoritmo ali, né? E uma coisa entre esses dois é o que é o tal do mini batch, né? Então, cada um desses caras tem algumas vantagens e algumas desvantagens. Então, vou falar os pontos principais de cada cenário. Se eu pegar o m igual a 1, só um exemplo, né? Em geral, esse cara aqui, ele, ao longo da descida em gradiente, até chegar no mínimo lá, ele faz muito zigue-zague, né? Ele, né, oscila muito, porque é um exemplo por vez, é muito ruído, né? E ele demora muito para convergir, né? Quando eu uso todos os exemplos, né, eu dou passos, ele vai bem mais suave até o mínimo lá, só que esses passos são muito lentos, porque eu preciso de todos os exemplos, depois volto com todos, passo todos de novo, volto com todos, essa iteração aqui, ela é muito lenta até chegar no mínimo, né? Então, o mini batch, que é uma coisa no meio do caminho entre esses dois extremos aqui, ele tem um pouco de ruído, mas ele também chega rápido lá na solução, né? Então, uma espécie de um balanço, né? Então, ele tem, se a gente for observar a função custo a loss, né? A loss ao longo das iterações do algoritmo, quando é o batch, ele vai diminuindo, e essa é a cara típica de um problema de minimização em deep learning, né? Ele vai reduzindo até o número de iterações, né, máximo aqui que você eventualmente setou. Ou você pode, né, no caso do mini batch ali, o que acontece é que como você muda os exemplos que você pega para passar por ele a cada iteração, ele tem um certo ruído aqui, né, que é menor do que seria no estocástico, né? O estocástico seria bem mais ruidoso, assim, né? E ele tem ainda aquele comportamento assintótico ali, né? Até um número máximo de iterações ser atingido, né? Então, quando que eu escolho um ou outro, né? As regras gerais meio que são essas aqui, né?
Se o teu dataset de treinamento é pequeno, por exemplo, você tem menos que 2.000 exemplos, o batch ali, né, colocar o M igual a N é uma boa, tá? Não tem problema. Qualquer coisa diferente disso, né, mini batch é a alternativa mais usual. Valores típicos para o M do mini batch, 60, 128, que talvez seja o mais convencional de todos, 256, 512. Quanto mais você aumenta ele aqui, mais suave vai ficando essa transição, mas mais lento ele se torna, né? Então você tem que achar um balanço aí, né? Em geral, o pessoal tem usado bastante 128, vai depender também da quantidade de memória que você tem disponível na GPU, então uma série de coisas que impactam aqui, né? Mas esse é meio que o cenário geral, tá? Dessas diferenças aí do... Por isso que você vai ver bastante o termo mini batch ou o tamanho do batch size ali, né? Tamanho do batch size, o batch size, né? Então, você já sabe que tem a ver com essa quantidade de exemplos que você passa lá para o teu algoritmo de treinamento, que vai fazer o forward e depois o backward, né? Lá do backpropagation, que vai determinar o gradiente em cada lugar e depois atualizar por meio dessa regra aqui. Então, a quantidade de exemplos que você vai colocar nesse loop aqui, que é o M, né? É que vai ter diferença entre o estocástico e o mini batch, tá? Esse aqui não é, apesar de ser o mais tradicional, não é o mais usual aí de ser utilizado na prática, tá? Na prática a gente coloca algumas alterações nesses caras aqui, e a primeira alteração é usar uma espécie de uma média do gradiente. Então, como é que funciona essa média, tá? Existem algumas formas de você fazer o cálculo de média, né? Vamos supor que você tem vários dados aqui, ao longo de uma janela de tempo, vamos supor 200 amostras aqui, né? Você pode fazer simplesmente uma média ao longo de todo esse tempo aqui, que vai dar esse valor, por exemplo, em laranja. Você pode fazer uma média janelada, por exemplo, sei lá, a cada 5 amostras você vem aqui e calcula uma média, desloca de 5, de 5, de 5, por exemplo, né? Ou vai deslocando de 1 em 1, né? Depende da forma de implementação, né? Mas pega sempre os 5 últimos exemplos, ou os 10, ou os 20, e vai fazendo uma média, né? Então aqui eu tenho 3 exemplos, né? O rosa, o azul e o laranja, né? O rosa com uma janela maior, né? Eu vejo que parece que ele tem um certo atraso aqui, né? Porque ele precisa de mais exemplos para calcular a média, né? E o outro, né? Com 5 aqui, ele parece que acompanha essa tendência do gráfico em azul aqui, e é como se fosse um filtro, né? Um filtro ali que tira essas variações mais abruptas e deixa ele mais suavizado, né? Então, essa janela que olha, por exemplo, as 5 últimas amostras, 1, 2, 3, 4, 5, pode simplesmente pegar essas 5 e fazer a média, né? Ou existe uma alternativa que é o seguinte, né? Que é você colocar uma ponderação para as amostras mais antigas. Por exemplo, quanto mais longe, mais antiga a amostra, menos ela importa, né? Como se estivesse esquecendo já aquela amostra lá, né? Pode ser, então, linear, pode ser exponencial, né? Então, só as bem mais próximas aqui que importam mais. Ou ainda tem a gaussiana, que também é uma maneira de você fazer um filtro ali, centralizado no meio, digamos assim, né? O que importa é mais o meio daquela janela, tá? Então, a gente pode usar esse tipo de mecanismo aqui para poder olhar para o gradiente, ao invés de usar o gradiente na equação aqui, né? Esse gradiente aqui, ao invés de usar ele diretamente aqui, a gente pode usar uma média dele, né? E essa média, em geral, é uma média olhando para uma janela anterior do gradiente exponencial com essa cara aqui, tá? Isso dá, então, a origem a um método que usa, né, médias exponencialmente amortecidas aqui, né? Então, com essa janela aí de médias, e a equação que implementa isso aí, que faz essa média, é essa equação que está aqui, ó. O que que ela representa, tá? Ela tem um beta que eu tenho que setar, um parâmetro, que eu tenho que setar a priori, normalmente entre 0 e 1, que vai pegar um valor que está sendo acumulado e está nessa variável v aqui, então ela depende de um valor anterior dela. Vamos supor que ela comece como 0.
e 1 menos beta vezes o valor da minha amostra num determinado instante de tempo. Né? Então, ao invés de eu pegar uma janela e fazer aplicar uma exponencial, essa equação aqui meio que implementa isso para nós. Tá? Não vou ficar mostrando detalhes disso, mas né, esse tipo de equação, ela implementa esse tipo de amortecimento aqui. E eu não preciso guardar todas as amostras, eu posso pegar uma, né, e aplicar esse tipo de definição. Tá? Então, eu vou ponderar o que eu tenho acumulado e o valor da série temporal num determinado instante de tempo t. Tá? Então, eu vou pegar esse instante de tempo t aqui, vou fazer um menos beta e multiplicar ali e tal, pegar o valor anterior, multiplicar por beta e fazer essa média exponencialmente amortecida aqui, né? Então, se o beta for muito alto, o que acontece é que ela fica bem lenta aqui, né? Ela meio que sofre até um atraso. Ela suaviza bastante a série temporal, que é o que está em azul, né? Os meus dados são esses em azul. Mas fica, digamos, até com um certo atraso, né? Quando o beta diminui bastante, ela fica meio ruidosa aqui, mas acompanha o comportamento da série temporal. Então, existe um compromisso ali, né? Entre o que eu quero capturar da variação e o que eu quero, né, pegar do comportamento médio ali, né? Mas, de qualquer maneira, a expressão é essa daqui, né? Se vocês forem ver, é bem parecido com isso que eu mostrei aqui para esses gráficos, né? Então, o beta, no fim das contas, ele tem a ver como se fosse um tamanho da janela, né? É o tamanho da janela, mas sem precisar implementar uma janela. E que essa é a conclusão. Tá? Tem um detalhe nesse algoritmo que quando você inicializa, né, normalmente esse cara aqui tem um valor baixo, e aí às vezes ele começa ali com, né, um valor bem baixo aqui, até não acompanhando muito ali o que a tua série temporal tem em termos de característica, e aí o que o pessoal faz é usar um fator como esse daqui, né, que é chamado de correção do bias, uma coisa assim. Eu não me lembro bem ao certo o nome desse cara aqui, mas acho que é esse o nome dele. Então aí você, ao invés de, né, aplicando esse tipo de bias aqui, você consegue meio que empurrar ela para o comportamento médio da tua série temporal no início, né? Aí você mantém ele por algumas iterações e depois ele já meio que, né, naturalmente a tua média já fica certinha ali, né? É só para não ter esse problema no início, né? Então, qual que é a ideia de todo esse negócio aqui, né? É pegar esse tipo de conta aqui, né? E aplicar ela exatamente na implementação da descida em gradiente. E aí isso dá origem a um método de descida em gradiente chamado momentum, né? Então, quando você ouvir essa palavra momentum, ela nada mais é do que colocar essa média exponencial ali, né? Essa média com essa janela exponencial, né? Então, onde que ela aparece na equação, exatamente no mesmo esquema do algoritmo anterior, né? Você vai pegar o que você está acumulando do gradiente, que é esse V aqui, o gradiente atual, fazer a equação da média, né, do slide anterior ali, e quando você vai fazer a atualização dos parâmetros, ao invés de você usar só o gradiente atual, você usa esse acumulado, essa média móvel ali, né, do gradiente ao longo do tempo, que é isso que está aqui. E qual que é o efeito prático desse negócio? Se você tem um gradiente que é muito oscilatório, ao invés de você ter esse gradiente que está oscilando e demora para convergir até o mínimo aqui, quando você faz essa média, você meio que atenua esse ruído, né? E faz com que ele converja mais rápido. É só isso. Esse é só o objetivo desse método. Então, quando você ouvir essa palavra momentum aí, lembre sempre dessa média do gradiente ao longo do tempo. Deu para entender aí? Sim. Alguma dúvida? Pode falar aí que eu não tô sem o... Ah, ok. Não, só fiquei curioso se você pesa a mão demais
no parâmetro de velocidade, o que acontece? Ele É, não converge, demora demais? O que normalmente acontece nesse caso? pois é, então o que que acontece? A gente tem dois parâmetros, né? Um que é o learning rate, que ainda aparece aqui, né? Que é o quanto a gente vai olhar para esse carinha de velocidade aqui, né? Uhum, E outro que é esse momentum aqui, né? isso. Esse cara aqui, se a gente pesar muito a mão nele, né, que foi a tua pergunta, Jaz, ele tem mais ou menos um efeito parecido com o BET aqui, ó. Ele fica tão lento na convergência que às vezes ele não chega lá no mínimo, Entendi. né? Então, é meio chato setar esse negócio aqui. Entendi. Eu usei ele sempre meio padrão, assim. Eu É, nunca fiz muito experimento, na verdade, né? uhum, Mas eu fiquei pensando nisso agora. Será que eu é. teria algum ganho? Não, tem que tomar cuidado com ele mesmo. Tem que testar, é. Então, o que que você pode fazer? Às vezes, quando você mexe ele, é sempre legal você ter o costume de plotar a curva de loss, assim, né? Uhum, Então você vai ver ela ao longo das iterações. Então, quando ela começa a ficar muito, né, que você vê que ela está demorando demais assim para convergir, isso significa que talvez você esteja num cenário aonde o teu parâmetro lá digamos, ao invés de ele acelerar, ele está freando né, a tua a convergência. convergência. É. Uhum, Então, às vezes é legal você mexer nele, ou às vezes até no learning rate, os dois eles controlam isso, né? Para você tentar deixar ele com uma cara como, né, esses dois aqui, ó. Isso aqui é uma cara boa, uhum, digamos assim, né, de loss uhum. function, né? Entendi. Obrigada, entendi. Beleza. Tá, então beleza. Então esse é o algoritmo lá de otimização com momento, né? Tem mais um variante desse cara aqui, que são os chamados com learning rate adaptativo, né? Apesar desses algoritmos com momentum eles funcionarem bem, é, justamente o fato de ter que ficar setando essas duas coisas, né, o alfa ali, que tem a ver com a velocidade, e o epsilon desses algoritmos, que é o learning rate, né, o balanço dessas duas coisas é meio chatinho, tá? Então tem um outro conjunto de algoritmos que, para evitar ficar setando esses caras aqui, se batendo demais, né, com isso, para tentar achar qual que é a melhor cara da curva ali de convergência, né, é legal você, de repente, partir para um método como esse aqui de learning rate adaptativo, ou esse grupo de métodos que tem o learning rate adaptativo, tá? Dentre os mais convencionais aqui, eu vou falar só de dois, que são talvez os mais importantes, né? Que é o RMS-Prop e o ADAM, tá? O que que o RMS-Prop faz? E é quase meio que a mesma coisa que o ADAM faz, só que daí o ADAM é um pouquinho mais complicado, tá? O RMS-Prop, ele tem, o RMS da sigla dele tem a ver com Root Mean Square. Isso aqui quem é da engenharia elétrica, eletrônica, ele talvez seja acostumado com esse termo, né? Que é você calcular o valor eficaz de um determinado sinal, né? O valor RMS de um sinal, né? E esse negócio aqui, ele entra numa espécie de normalização do gradiente, né? Então, assim, ó, vamos supor que você tenha um problema de otimização, que é o caso anterior ali, que o gradiente está oscilando demais, né? Nesse cenário que eu estou desenhando aqui, é como se eu tivesse dois parâmetros. Um que eu estou chamando de W, que é o que está nesse eixo X aqui, então esse é o W, e o que está nesse eixo Y aqui é o B. Dois parâmetros, tá? Estou fazendo a otimização de dois parâmetros para tentar chegar nesse mínimo aqui. Quando a coisa é muito oscilatória, assim, que nem tá representado por esse azul aqui, ó, em geral é porque a derivada em uma direção, nesse caso aqui, o dB, é bem maior do que a derivada na direção do W, né? Se essas derivadas tivessem mais ou menos a mesma ordem de magnitude, em geral ele não oscilaria tanto e até a convergência acaba ficando mais rápido, que é como está esse em verde aqui, né?
Então, o que a gente faz nesse caso aqui, que é mais ou menos igual o Momentum faz, só que de uma maneira diferente, né? A gente tenta pegar esses gradientes, então tem o gradiente nessa direção e tem o gradiente, a derivada nessa direção e a derivada nessa direção, né? E você tenta aplicar uma espécie de uma normalização nesses caras aqui, de tal maneira que eles tenham a mesma ordem de grandeza, né? É como se eu estivesse achatando ou modificando esse espaço aqui, para tentar deixar eles na mesma ordem de grandeza. Eles tendo a mesma ordem de grandeza, naturalmente eu consigo acelerar um pouco mais, tirar essa característica oscilatória, né? Que normalmente a gente vê lá na curva de Loss dessa maneira, assim, né? Ele fica oscilando, daí às vezes sobe, às vezes volta e tal, né? Isso é difícil de ver graficamente, como eu estou colocando aqui, é mais fácil ver na curva de Loss, né? Normalmente a gente tem múltiplos parâmetros para setar, né? Não só dois. Então, ao invés de ter essa característica oscilatória, a gente tem uma característica um pouco mais rápida, né? Então, a gente normaliza as derivadas parciais aí, né? Que tem a ver com o gradiente, e essa normalização é feita por meio dessa operação RMS. Tá? Então, como que ela é? Ela vai pegar, num primeiro momento, calcular o gradiente, da mesma forma como a gente vem calculando até aqui, né? É um gradiente aí, tranquilo. Primeira coisa que você vai fazer, você vai pegar esse cara aqui que é um vetor, vai multiplicar ele ponto a ponto, é como se você estivesse fazendo o quadrado dele, né? Então, vou colocar entre aspas, porque isso é um vetor, né? Mas é como se fosse o gradiente ao quadrado, né? Tá? Multiplicação ponto a ponto, isso aqui é element-wise, né? Então, cada elemento desse vetor é multiplicado por cada um desse cara aqui. Então, eu estou elevando ao quadrado cada elemento do vetor, efetivamente, né? E estou guardando isso também numa variável que está acumulando ao longo do tempo, que é essa variável R. Né? E aí, quando eu vou atualizar os parâmetros lá na minha descida em gradiente, eu vou pegar aquele R, vou fazer tipo uma raiz quadrada aqui, ó, desse cara. Né? Então, pegando uma raiz quadrada desse cara aqui, ponto a ponto. Então, estou pegando esse vetor, tirando a raiz quadrada do R1, tirando a raiz quadrada do R2, né? Então, estou fazendo o root aqui, né? Dessa operação. Né? Tem mais outros dois parâmetros que eu já vou falar sobre eles, mas se a gente for olhar para esse cara aqui, ó, e eu estou multiplicando, né? O inverso desse negócio pelo gradiente de novo aqui, né? O que eu estou fazendo no fim das contas quando a magnitude desses caras aqui é muito grande, né, esse valor aqui no denominador para cada elemento também vai ser grande, né? E aí, quando eu divido aqui, eu, digamos, puxo para baixo o valor do gradiente, né? Quando o valor aqui não é tão grande, eu não divido por um número tão grande aqui, e no fim das contas eu deixo, né, o gradiente com a mesma ordem de grandeza, né? É meio difícil ver isso aqui sem, né, eventualmente fazer isso aqui na mão e observar, né? Mas o efeito que isso aqui traz na prática, né? Essa divisão aqui por esse cara, por esse root squared aqui, né? A média acaba não aparecendo, né? Mas por essa operação aqui, o RMS, né? Que ele vai fazer com que os gradientes, as direções do gradiente que são maiores, por dividir por um valor maior, vai achatar. E aqueles caras que não são tão grandes, eventualmente vai se manter na mesma ordem de grandeza, ou se for muito pequeno, como está dividindo por um valor pequeno, ele vai aumentar. Então, ele vai tentar deixar todas as direções aqui mais ou menos na mesma proporção, e aí ele vai trazer esse efeito que está em verde aqui, que é, digamos, atenuar, né? Atenuar o gradiente ali, sem remover as oscilações e fazer ele convergir um pouco mais rápido. Tentei resumir isso aqui nessa parte de baixo, mas, enfim. Então, pense que, na verdade, no fim das contas, é uma normalização que você faz, normalização com RMS, e essa normalização achata ali e faz ele ir mais rápido, né? Não é como se eu estivesse jogando uma bolinha daqui até ela chegar lá, né? Se eu fizer ela ficar zigue-zagueando aqui, é ruim, né? Mas se eu jogar ela de uma maneira mais suave, de repente ela vai chegar mais rápido lá naquele mínimo lá, né? E o que esse RMS faz é tentar, então, suavizar mesmo ali, né? Para fazer ele
e o mais rápido possível para aquele ponto, né? Um detalhe é que aqui, nesse algoritmo, a gente ainda tem um learning rate aqui, né? Ainda fica o learning rate, e tem um delta aqui que é mais para uma questão numérica, né? Que em geral esse cara aqui, ele é um valor meio constante, pequeno, só por uma estabilização numérica mesmo, 10 a menos 6 se usa ali, né? E aí o learning rate a gente seta aqui, o learning rate num valor também, que é mais ou menos padrão, então a gente fica com um parâmetro só, basicamente, que é o learning rate. Esse delta quase não entra, ele não impacta muito. É bom deixar esse valor pequenininho ali, mas ele não precisa ficar setando ele, né? Então ele tem o efeito parecido com o momentum, né? Mas não precisa setar dois parâmetros, é só o learning rate, tá? E aqui seria o algoritmo completo dele, né? Calculo o gradiente, faço o RMS ali, né? Esse decay rate aqui, ó, nem sempre ele é implementado, tá? Eu vou deixar para falar sobre ele no Adam ali, que ele é mais implementado no Adam, né? Então esse cara normalmente é um só, né? E aí essa equação fica, digamos, sem esse cara aqui, sem esse cara aqui. Aí faço o quadrado, daí faço o RMS aqui para normalizar e tal, e aí, bom, aí eu achato aqui, né, o gradiente como eu falei anteriormente. Bom, é meio chatinho, né, teria que implementar na mão isso aqui para vocês convencer mesmo de todo esse efeito de normalização aqui, mas, né, só para explicar para vocês qual é a origem desse RMS próprio, que é muito usual aí, né, isso aqui aparece bastante, tá? Deu para entender esse cara, hein? Pelo menos a intuição dele, né? Sim. Perguntas? Tá, então aí vem o Adam, né? O Adam talvez seja o mais usual, até mais que o RMS próprio nos dias de hoje, tá? O Adam, ele é meio encrencado pelo seguinte, ele faz duas coisas, tá? Ele pega o RMS próprio, que eu acabei de mostrar ali, e ele coloca junto o momentum. Então, assim, ó, ele vai lá e vai pegar o momentum, que é essa parte de cima aqui, ó, para atualizar o gradiente como se tivesse um gradiente só olhando o momentum, né? Mas ele também leva em conta a equação do RMS próprio. Então, aqui estaria o RMS e aqui estaria o momentum, né? E daí, na hora de atualizar o gradiente, efetivamente, né? Ele vai olhar para uma parcela e para outra, para fazer essa atualização. E aí, a encrenca aqui é que é um monte de parâmetro, né? Então, tem o parâmetro do momentum aqui, que é esse ρ1 aqui, né? O RMS, ele também é implementado com momentum aqui, ó, também tem uma equaçãozinha aqui para média exponencial, né? Então, quando você vai fazer o RMS, ele também faz um RMS, olha uma janela exponencial ali. Ele tem as duas linhas que é a correção do bias, tá? Para esses caras aqui, como é uma média exponencial, ele faz essa correçãozinha que eu comentei aqui para vocês, né? Só para não começar com valor baixo, ele já joga meio que no meio ali, tá? E aí, ele faz a atualização, então, no numerador vai ser o S, que vem do momentum, e no denominador é o R, que vem do RMS. Apesar de ter um monte de parâmetro, e isso parecer ser uma desvantagem, o Adam, com os valores padrões aqui, né, que ele mesmo sugere aqui, né, para o ρ1, ρ2 aqui, né, são esses valores aqui, o learning rate nesse valor e o delta na faixa de 10 a menos 6, 10 a menos 8, ele é mais ou menos robusto quase que para todos os tipos de modelo que se usa em deep learning. Então, ele é uma heurística bem complicada, assim, né? Aquele tipo de proposta, assim, que não se sabe muito bem por que funciona, mas funciona muito bem, né? E acabou que ele, né, ficou aí como talvez um dos mais usuais, aí, principalmente para modelos muito grandes, assim, ele tem um desempenho, assim, razoavelmente melhor que o resto, né? Então, esse cara aí, ele é isso, tá? Ele mistura o momentum
com o RMS prop, né? Então, normaliza e ainda usa lá a média móvel lá do gradiente para, de uma certa forma, fazer essa suavização e fazer com que ele convirja até mais rápido que o próprio RMS prop. Tem mais parâmetro, mas os parâmetros têm um valor típico. Então, você não precisa se quebrar muito aí para tentar selecionar esses caras aí. Então, esse monte de equação, esse monte de explicação aí, é meio que para chegar nessa conclusão, né, de que, em geral, acaba se usando mais o Adam, né, ele é um pouco mais robusto. De novo, para entender 100%, teria que implementar todo esse equacionamento aqui, mas o meu objetivo é pelo menos mostrar a ideia geral desses algoritmos mais do que ir muito a fundo na implementação, né. Perguntas sobre o Adam aí, pessoal? Tranquilo. Bem tranquilo. É o que eu tenho usado também bastante Aham, dos modelos. A gente geralmente usa o Adam mesmo. é, Assim, eu não tive caso ainda que eu não consegui resolver com ele. é bem robusto, né. E ele é relativamente novo também, então é o que, assim, não sabe o que fazer, começa por aqui, começa com esses valores padrão aí, né, que dificilmente o teu problema vai ser aqui, né. Tá, então deixa eu falar mais algumas pequenas coisas aqui da parte de otimização. Então, quando a gente vai otimizar uma rede neural lá, que a gente tem vários parâmetros lá, vamos por W1, W2 e tal, né? Normalmente a gente tem muito mais parâmetros que isso, né? Milhares, milhões de parâmetros para otimizar. Como eu falei para vocês, a rede neural ela tem um formato, né? A loss function, em função dos parâmetros, é uma coisa bem complexa, né? Cheia de mínimos, né? Então tem mínimos locais, não existe uma garantia de que exista um mínimo que é global para aquela função. Né, digamos assim, um landscape ali da loss function que é bem cheio de vales e cumes e, enfim, né, super complexo, mas meio que estou tentando ilustrar em 2D com esse cara aqui, né. Então tem muitos, mínimos locais, e mais até recorrentes do que mínimos locais, tem os tais saddle points aqui, né, que são esses caras aqui, que são regiões onde é como se fosse um vale ali, né, imagina que você tem uma função, vou colocar em uma dimensão aqui, que às vezes é mais fácil de ver. Você tem um vale enorme aqui, uma região muito grande, né, de repente depois ela cai, aí ela sobe, daí ela tem um outro, né, platô lá, depois ela cai de novo e tal. Esse tipo de situação é ruim, né, tão ruim quanto um mínimo local, porque aqui o gradiente da loss é o vetor nulo, e aqui o gradiente também é o vetor nulo. Então, o gradiente aqui também, né, dessa loss nesse ponto aqui, vai ser igual ao vetor nulo. Então, isso dificulta, né, métodos de descida em gradiente, normalmente eles podem ficar presos aqui, né. Estou colocando de novo aquela GIF da aula passada, né. Tenho 3 pontos aqui iniciais da descida em gradiente, 2 deles, né, começando aqui, levam para essa região que é o mínimo, ou se aproxima nem chega nesse platô aqui, né, e o outro para aqui, né. Então, a gente não tem como garantir muito, né, essas coisas aqui quando a gente trabalha com métodos de otimização baseados em descida em gradiente. A vantagem é que, por exemplo, esses métodos que eu mostrei para vocês, particularmente o RMS prop aqui, né, o Momentum, ou mesmo o Adam, né, que é a combinação desses dois caras aqui, né, esses outros eu nem falei porque são métodos que meio que hoje em dia a galera nem usa mais, né, você vê que, né, por exemplo, o estocástico ele fica preso aqui, outros demoram bastante aqui, né, preso nesse ponto de cela aqui, né, que tem gradiente nulo também, né, e alguns conseguem escapar, né, o RMS próprio consegue escapar, os outros conseguem escapar, outros demoram um pouco, tipo o Momentum até demora um pouco, mas depois escapa também, vai para uma outra região. Então, esses métodos tipo Adam, RMS próprio, eles
meio que naturalmente já lidam com essas coisas aqui, não garantem que você resolve 100%, né? Mas eles, de uma certa forma, conseguem escapar e pular para outras regiões do espaço aí, né, para tentar convergir. Aqui eu estou comparando, né, outros de outra forma aqui, né, olhando um plot em 2D, né, quase todo mundo chega lá, uns demoram mais, outros menos e tal, né. O momentum até aqui dá uma volta meio maluca para aqueles lados lá, e depois converge, né. Enfim, não tem uma regra aqui, né, e uma solução absoluta para isso, mas, enfim, esses métodos mais modernos, Adam, RMS próprio, Momentum, eles sempre conseguem evitar ficar presos, né? Outros detalhes importantes, isso aqui vai começar a ser um problema mais adiante aí para outros modelos que a gente vai falar. O problema dos dois extremos, né? Exploding e o vanishing, né? Para o gradiente, né? Então, o exploding é quando a gente tem, por exemplo, na nossa função, né, na nossa loss ali, né, que a gente está tentando minimizar, a gente tem, por exemplo, né, tipo um penhasco aqui, assim, né, onde tem uma queda muito abrupta, né, e a derivada naquela região, né, para os pontos que estão próximos aqui, ela explode, né, então, se a derivada explode, se a variação é abrupta, o gradiente também vai explodir, né. Então, o que acontece, às vezes, nesses pontos aqui, né, é que se você estivesse olhando só para o gradiente, ele eventualmente ia te empurrar lá para longe, né? E eventualmente até escapar de uma região aqui que poderia ser mais promissora em termos de minimização da loss function, né? O Adam, ele consegue resolver muito bem esse tipo de situação aqui, né? Porque como ele olha o histórico do gradiente pelo momentum, e como ele olha ele normaliza pelo RMS também, né? Ele consegue impor coisas como essa que estão aqui, né? Ele dá um passo mais sutil aqui, sem explodir, né, o gradiente, né? Então, ele naturalmente já resolve um pouco desse exploding, né, do gradiente. Outro problema é que esses métodos não resolvem, e isso eu vou ter que falar mais adiante, mas eu já vou adiantar o termo, porque o termo é importante, é esse negócio do vanishing, né? Então, o vanishing é quando, imagine que você tem uma rede muito, muito profunda, né? Ou muitas camadas aqui, né? Diferentes tipos de camada, e você faz o forward dessa rede aqui, depois quando você vai fazer o backward, né? Aqui no começo o gradiente tem um valor maior, e à medida que ele vai se espalhando aqui, né? Por aquelas várias camadas da tua rede ali, né? Quando chega nas camadas mais do início aqui, ele tem um valor muito pequenininho, é como se, né, do jeito que eu estou mostrando aqui, ele partisse de um valor mais escuro, mais alto e vai desaparecendo ali, né, tendo um valor muito pequenininho, sendo que nessas conexões aqui do início, ele é tão pequeno o gradiente que ele praticamente não altera, né, o valor dos pesos, né, quando você vai fazer ali a atualização pela descida em gradiente, ele não muda, né. Então, em geral, às vezes a gente tem que ficar vendo, né, se a distribuição ali dos pesos, né, no início não está muito igual, iteração após iteração, porque isso eventualmente pode indicar aqui um gradiente que não tá chegando até onde ele deveria chegar, tá? Mais adiante eu vou falar um pouquinho sobre umas arquiteturas de rede neural ali que tem uns pulos, assim, né, como se fosse um curto-circuito aí, né, em determinadas camadas, justamente para você pular o gradiente aqui e tentar levar ele mais para trás, né? Então, também tem uns artifícios desse tipo aqui que se usa para evitar esse problema, né? Se vocês virem esse termo aqui, já sabem que ele tem a ver com profundidade e o gradiente desaparecer ali, né? Então, esse é um termo importante também. Deixei um vídeo aqui que fala um pouquinho mais sobre essa explicação do vanishing aí, mas quando eu for falar de modelos recorrentes, onde isso aqui é uma coisa mais grave, daí eu retomo isso aqui e digo qual é a metodologia mais convencional para evitar esse problema, tá? Em termos práticos, né? Como que você implementa tudo isso daqui, né? Bom, em termos de inicialização, que vocês me perguntaram antes, né? Como que você vai inicializar os pesos, né?
normalmente está dentro desse kernel initializer aqui, lá do Keras, né? Então, posso colocar um uniforme aqui, tem várias opções, né? Depois vocês podem dar uma checada, eu deixei um vídeo aqui, ó, que fala também das inicializações, né? Que você pode utilizar ali, ó, um pouquinho mais de detalhe, né? E quando você vai rodar a otimização, você tem vários otimizadores lá disponíveis, e o que você pode fazer é só setar ele dessa maneira aqui, antes de dar um model compile lá, que é o que eu mostrei na semana passada, né, antes de definir a loss lá, né, você define aqui qual é o otimizador que você vai usar. Então, em termos de código, é tudo muito encapsulado, muito simples para nós aqui, né, não mexe em muita coisa aqui, né. Depois, se vocês quiserem ver mais detalhes de implementação, também deixei esse link aqui, né, para tentar abrir um pouco mais esse negócio aí, caso vocês tenham alguma dificuldade, né? Mas, em geral, é meio que isso aqui que se usa, assim, não tem muito mais do que esse pedacinho de código aí, tá? Falar um monte de coisa para no fim chegar em 2 linhas de código, mas pelo menos vocês sabem o caminho das coisas aí, entendem, né, de onde elas vêm. Perguntas aí, gente, sobre essa parte de otimização? Professor, quando você Tá falou falando. sobre Vanish Gradient, isso tem a ver com aquele neurônio morto, que tipo assim, é tão pequeno que ele mata o nó, né? Ele perde a conexão? Ele pode gerar isso, né? Ele pode Ah, gerar esse tipo de característica que aquele neurônio ali, ele quase que fica irrelevante na tua computação, né? aí daí atrapalha todo o modelo também. Atrapalha porque daí, assim, normalmente ele tá bem no início, né? E aí meio que você perde a utilidade daquela camada ali, né? Poderia até Entendi. tirar fora, como você mesmo falou, né? Uhum, obrigado. Beleza. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Pode falar. Eu vou só parar a gravação desse vídeo para deixar separadinho aí cada tópico num vídeo diferente, mas se tiverem dúvidas aí,